Vamos conhecer um dos conceitos centrais no estudo da cinemática. Eu me refiro ao conceito de trajetória. Por que ele é tão importante assim quando nós estudamos cinemática? Porque a cinemática se preocupa com a descrição dos movimentos, sem se preocupar com as causas que produzem esses movimentos. E aí, se nós tomarmos a ideia de que um móvel em movimento muda de posição ao longo do tempo em relação a um referencial, veja que sem referencial nós não podemos atestar a condição de movimento, teremos a seguinte ideia: o móvel vai modificando a sua posição ao longo do tempo em relação a um referencial, por exemplo, um carro que se desloca numa trajetória retilínea, numa estrada, na margem da estrada nós temos uma árvore. O carro vai se aproximando da árvore. Dizemos então que esse carro muda de posição em relação à árvore, que é o nosso referencial. Ora, o carro está em movimento em relação à árvore. É válido dizer que a árvore está em movimento em relação ao carro? Sim, claro que é. Ora, se o móvel A está em movimento em relação ao móvel B, é porque muda de posição em relação a ele. Portanto, é válido dizer que o móvel B, no caso a árvore, está em movimento em relação ao móvel A. Espera aí, a árvore em movimento em relação ao carro? Exatamente isso. É assim que a física raciocina para descrever os movimentos. Dessa maneira, você vai ver que o carro em relação à árvore ocupou várias posições ao longo do tempo sobre um dado caminho. Sabe como é que nós chamamos esse caminho? Trajetória. Agora, atenção. A trajetória é também um conceito relativo. Como vimos, depende de um referencial. O que significa que um mesmo movimento ou um mesmo móvel em movimento descreverá trajetórias diferentes dependendo do referencial. É só pensar num avião que solta um projétil em relação ao solo, o avião em movimento solta um projétil. O piloto vai ver um tipo de trajetória. Embaixo do avião, essa trajetória será uma reta, uma linha vertical. Um observador que olha fixo à terra o movimento do avião no horizonte, largando esse projétil, vai enxergar um arco de parábola. Portanto, o mesmo movimento poderá ser observado de dois pontos de vista diferentes, produzindo, portanto, a percepção de duas trajetórias diferentes. Mas, de um modo geral, trajetória é um conceito relativo e é o caminho seguido pelo móvel ao longo do seu movimento.